Vamos falar sobre um assunto fascinante e, olha, bem complexo: os dons espirituais. É um tema que, ao mesmo tempo que é uma parte super poderosa da fé de muita gente, também é fonte de bastante controvérsia, né? De um lado, a gente vê um fervor incrível, do outro, um certo ceticismo. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Na prática, hoje em dia, os dons espirituais têm sido uma bênção para a igreja ou acabaram se tornando uma fonte de confusão? Para a gente conseguir desenrolar esse novelo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha o extremismo. Depois, vamos direto para a Bíblia. Aí, a gente faz uma crítica das práticas de hoje, entende qual é o verdadeiro teste do espírito, descobre um caminho que a Bíblia chama de superior, o amor, e, finalmente, a gente tenta achar o equilíbrio nisso tudo. Bom, vamos lá então, começando pelo começo. A primeira parte da nossa análise vai focar justamente no problema: o extremismo e a desordem que, muitas vezes, cercam os dons espirituais e que, no fim das contas, acabam gerando muito ceticismo por aí. E o ponto de partida é um sentimento que, poxa, talvez muita gente até já tenha sentido. O exagero e a confusão que a gente vê em alguns cultos criaram uma espécie de certo medo de qualquer manifestação espiritual. E isso acaba gerando uma polarização bem perigosa, que empurra as pessoas ou para um extremo ou para o outro. Ok, se a prática está confusa, qual é o caminho? É voltar para a fonte, né? Vamos dar uma olhada no que o texto bíblico de fato diz sobre o assunto. E a lista principal que a gente encontra lá em 1 Coríntios 12 é essa aqui: palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. São 9 dons. É super importante a gente ter essa lista na cabeça, porque ela é a base para a gente entender a crítica que vem logo em seguida. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Se existem todos esses dons, por que será que profecia e línguas parecem dominar completamente o cenário hoje em dia? A resposta que a fonte que a gente está analisando nos dá é: olha, quase sociológica. É genial. A citação de estudo. Eles são os mais comuns porque são mais fáceis. Não precisa provar. Pensa bem nisso. Se alguém entrega uma profecia e ela não se cumpre, muitas vezes a culpa cai em quem? Na falta de fé de quem recebeu e não em quem profetizou. Fica um ciclo que não tem como validar. E o resultado disso é um contraste gigantesco. O propósito bíblico dos dons é para construir a comunidade, para edificar o corpo. Mas o que a gente vê muitas vezes é um mau uso que transforma os dons em ferramentas para status pessoal e para controle, criando um tipo de hierarquia espiritual que não deveria existir. E essa citação aqui, olha, aponta para uma preocupação bem séria: a criação de uma classe especial de profetas. Gente que parece não precisar prestar contas a nenhuma liderança, o que bagunça toda a estrutura da igreja. Eles se tornam uma autoridade paralela, que se baseia só na experiência subjetiva. Agora, uma observação sobre o dom de línguas que é, no mínimo, fascinante. A análise sugere que diferentes grupos, diferentes denominações, acabam desenvolvendo dialetos de línguas que são específicos daquela cultura, daquele ambiente. Isso levanta uma pergunta bem pertinente, né? Se a origem espiritual é a mesma para todo mundo, por que as manifestações são tão diferentes, quase como se tivessem sotaques? E tudo isso nos leva a um debate teológico que é central em muitas igrejas. Afinal de contas, qual é a verdadeira prova, o verdadeiro teste bíblico da presença do Espírito Santo? A comparação aqui é muito forte. De um lado, a crença popular de que a evidência máxima é falar em línguas. Do outro, o que a análise aponta lá em 1 Coríntios 12, ninguém consegue dizer de coração Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. A análise defende que este é o teste fundamental, e não a manifestação de um dom específico. E tem outro ponto aqui que vale a pena a gente parar para pensar: o dom de discernimento de espíritos. A gente tende a associar isso só a identificar o sobrenatural, né? Mas a visão apresentada aqui é muito mais ampla. Seria a capacidade de enxergar o que está por trás das palavras, de perceber as reais intenções do coração humano, uma espécie de percepção aguçada sobre a natureza das pessoas. Bom, depois de toda essa crítica, de toda essa análise do problema, a gente faz uma virada importante. Vamos olhar para a solução, uma solução construtiva que a própria Bíblia oferece logo em seguida. O capítulo 12 de 1 Coríntios, que é o que lista os dons, termina com esse versículo que é um gancho perfeito, prometendo mostrar um caminho sobre modo excelente. E que caminho é esse? É o amor, que é o tema de todo o capítulo 13. É o princípio que deveria governar tudo. E o ponto principal é esse: o amor
não é só mais um item na lista de dons. De jeito nenhum. Ele é a condição, o ingrediente essencial para todos os outros funcionarem. Sem amor, o dom mais espetacular vira só barulho, uma performance para o ego e nada mais. O amor, então, funciona como um regulador. É ele que impede o orgulho, que bota o foco em construir o outro, não a si mesmo. Ele não está preocupado com os próprios interesses. Na prática, o amor troca o espetáculo pela sinceridade. É o antídoto perfeito para essa distorção toda que a gente viu. E com isso a gente chega na reta final, na conclusão, vamos amarrar as pontas e ver qual é o caminho do equilíbrio, o objetivo final disso tudo. Então, com base em tudo isso, dá pra gente tirar uns passos bem práticos. Primeiro, o amor tem que vir acima de qualquer dom, sempre. Segundo, o foco tem que ser edificar a comunidade. Terceiro, fugir do espetáculo, da autopromoção. E por último, o grande filtro para tudo, testar tudo pela palavra. E essa citação final, para mim, amarra tudo de um jeito brilhante. A questão não é negar que os dons existem, mas sim afirmar que é a vaidade humana que causa a deterioração, o mau uso deles hoje em dia. O problema não está nos dons, mas no nosso coração. E para fechar, fica essa pergunta no ar para a gente pensar. Como é que esse princípio do amor, com foco total em edificar o outro, pode de fato redefinir o uso dos dons espirituais nas nossas comunidades? É uma reflexão e tanto, né?